Veja as maravilhas que o Senhor tem feito. Salmo 46, 8. Nós estamos num temário que me inspira muito. Eu tenho falado já com você quando Deus acende a luz verde no Mar Vermelho, quando Deus acena para nós. Eu quero continuar nesse quando Deus muda nossas narrativas. Se você quiser, anote isso. Quando Deus muda as nossas narrativas. Deus quer mudar e pode mudar as narrativas que foram construídas erradamente em nossas vidas. Deus sempre fez isso, Deus sempre faz isso. E é impressionante quando eu olho para o Evangelho, quem encontrou Jesus, foi tocado por Jesus, a vida foi mudada, a história foi mudada, o futuro foi mudado, a realidade foi mudada, a plenitude de vida foi mudada e alcançou-se uma completude na vida. Por isso eu quero convidar você hoje, nessa palavra, a pensar nisso comigo, quando Deus muda nossas narrativas. Eu quero ler alguns textos. Eu quero primeiro convidar você para ler Salmo 139, versículo 16. Esse salmo, ele tem algo aqui que tem me chamado a atenção. Os teus olhos me viram. Veja, os teus olhos me viram. Os olhos de Deus olharam para você e a Bíblia diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Minha vida não começou em Deus agora, minha vida começou em Deus quando Deus me viu ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. E esse texto me chamou a atenção para um fato. Quais são as narrativas de Deus? Continue com esse texto aqui, eu vou pedir que ele não saia daqui por enquanto. Eu estava conversando com um homem que Deus tem usado nos Estados Unidos e no Brasil, que é o pastor Pezzini, e ele estava trabalhando na libertação, ele trabalha em libertação de pessoas com maus hábitos, tanto líderes, pastores. E eu perguntei para ele sobre alguns vícios que as pessoas estão vivendo, enfrentando, como que eles estão enfrentando isso. Ele me disse uma frase que eu não vou esquecer jamais. Ele disse: as pessoas só mudam quando mudam as narrativas. Isso gravou em mim. Muitas vezes você quer que as pessoas mudem, e eu digo, e ele disse: as pessoas precisam mudar as narrativas. Por exemplo, um alcoólatra, ele nunca vai mudar se ele não mudar as narrativas. Alguém que é viciado em pornografia nunca vai mudar se não mudar as narrativas. É isso que ele estava dizendo. Temos que mudar as narrativas. Uma pessoa negativista, ele não vai mudar se não mudar as narrativas. Alguém que acha que a sua vida é uma derrota e um sucesso sempre, ele não mudará enquanto não mudar as narrativas. Isso me levou a estudar o assunto. E de repente eu encontrei um neurocientista que disse o seguinte: o único jeito de homens e mulheres serem transformadas em suas vidas, mental, psicológica, emocional, e inclusive ele colocou até física, é se nós conseguirmos mudar as narrativas. Isso me levou a uma pergunta: quais são as narrativas de Deus? E eu voltei para esse texto: os teus olhos me viram, substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Eu fiquei pensando: Senhor, quais são as tuas narrativas? Eu precisava atualizar a minha vida, não com as minhas narrativas, mas com as tuas narrativas. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda, Senhor. Quais são as narrativas de Deus para a minha vida?
Aí eu me lembrei de Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. E Paulo, ele descobriu a narrativa de Deus na sua vida. Gálatas 1, 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Ele descobriu, essa é a narrativa de Deus para mim. O plano de Deus, quando eu era ainda informe, era revelar Cristo em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Eu não busquei a narrativa da carne, não busquei a narrativa das circunstâncias. Eu queria saber qual era a narrativa de Deus para mim. Interessante isso. Eu estou falando essas coisas para acordar, levar você, que muitas vezes nós somos chamados, tantos nomes e tantas situações, e nós fomos construídos e construindo narrativas. Eu tenho notado que pessoas estão vivendo uma vida aquém do que deveriam viver, porque estão com narrativas erradas. Muitas vezes as famílias trazem narrativas familiares erradas. E essas narrativas vão construindo um jeito que obstrui você de viver a narrativa de Deus. E por isso que Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu tenho perguntado, quando eu tenho que subir aqui ao púlpito, ao Espírito Santo, o que nós precisamos falar ao povo. E Deus começou a tocar muito o meu coração com esta palavra. Por exemplo, deixa eu dizer algo para você. O povo de Israel tinha, para você entender bem, o povo de Israel tinha uma narrativa no Egito. O que Deus fez? Deus os levou para o deserto para mudar a narrativa deles, para dar uma narrativa de promessa, para dar uma narrativa de esperança, para dar um novo futuro. Os profetas todos vieram falando isso, porque Jeremias vai dizer: Deus quer dar a você um futuro cheio de esperança. Deus quer mudar a sua narrativa de vida, na linguagem que eu estou usando hoje. O problema do povo de Israel é que eles tinham uma narrativa de escravos, e Deus queria que eles tivessem uma narrativa de povo de Deus. Esse foi o grande problema de Israel, não conseguir viver a narrativa de Deus. E esse povo, que deveria ser peregrino no deserto, se tornou prisioneiro no deserto. Quando você não vive pela narrativa de Deus, a sua vida, em vez de ser uma vida de peregrino, se torna uma escravidão. E aquilo que devia ser uma sala de aula se tornou uma prisão. E muitas pessoas não conseguem entender bem o que eu estou falando agora, mas é isso que eu quero dizer com clareza. Deus quer mudar as suas narrativas. Ou você vai continuar escravo, pensando igual ao Egito, igual ao mundo. Hoje nós temos as narrativas do mundo, nós temos as narrativas da televisão, nós temos as narrativas das ideologias. Quantos estão ouvindo as narrativas de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, para a sua nação? Qual a narrativa de Deus? No teu livro estão escritos os meus dias. Senhor, reescreve a minha vida aqui do jeito que o Senhor escreveu ali. Teu propósito, teu querer, tua vontade. Paulo disse, eu descobri algo. Paulo disse: Deus me escolheu para revelar seu Filho em mim. É isso que eu estou falando em narrativa. Todos vocês aqui têm narrativas familiares. Tem algumas boas, outras negativas, né?
De vez em quando eu fico pensando na minha vida e eu lembro das minhas narrativas. Eu me lembro desde criança que eu tinha sempre uma narrativa de ser uma pessoa inteligente. Eu me lembro quando minha mãe disse, ele é muito inteligente. Eu era bem pequeno. Acho que é porque eu ficava brincando com os livros. Mas também tinha uma outra narrativa, pena que ele é tão fraquinho. É magrinho, mas é inteligente. Só que aquela narrativa de magrinho me acompanhou tanto tempo que eu não consegui engordar de jeito nenhum. Eu me lembro quando eu me casei, tem hora que eu olho a foto e eu falo para a Jane, como que você conseguiu casar com isso? Mas eu fiquei assim tão magro, eu era tão magro que eu lembro um dia que eu cheguei numa igreja e falei, eu sou magro. O presbítero falou assim, você não é magro, você precisa engordar 10 quilos para ser magro. Aí eu já estava frustrado e fiquei mais ainda. A Jane lembra disso, né? O Zé Carlos me lembra dessa época, lá em São Paulo, quando era hiper, mega magro, né? Vocês veem a foto, eu tenho até medo daquelas fotos. Mas era uma narrativa. Essa narrativa veio da infância, né? Eu tinha que mudar as minhas narrativas. Eu estou falando de uma coisa, mas cada pessoa que eu encontro tem narrativas. Eu atendi uma pessoa que disse assim, nunca ninguém vai gostar de você. Essa pessoa sofre décadas. Ela tem tudo para alguém gostar, mas ela criou uma narrativa, nunca ninguém vai gostar de mim. Essas narrativas foram construídas por bullying, em casa, com primos, na escola, muitas vezes por péssimos professores, eram mais feiticeiros do mal do que professores. Isso foi criando narrativa, gente. Muitas vezes a família inteira sofre uma narrativa. Eu estou dizendo isso porque eu quero ser bem prático para você. Tem gente que tem narrativa que tem que ser doente. Tem gente que tem uma narrativa, nessa família todo mundo sofre disso. Aí é uma narrativa. Ou morre disso. Ou depois de tal idade, aí tem gente que vai chegando na idade e vai ficando igual. Tem gente que arruma até doença. Sabe por quê? Por causa das narrativas. Quero colocar isso bem claro para você, porque eu gostaria nesta noite de dizer quando Deus muda as nossas narrativas. E nós pedimos que o Espírito Santo, eu olho para esse livro e diz, eu sei que no livro de Deus não estão escritos essas narrativas do mal. Naquele livro estão escritos todos os meus dias, não está escrito isto, que o diabo tentou escrever, que a maldade humana tentou escrever, que as estruturas sociais tentaram escrever. O mundo jaz no maligno. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Senhor, eu quero saber como que eu faço para ser atualizado com as tuas narrativas da minha vida, o que tu queres para mim em Cristo. Muda a minha história. Eu sei que há pessoas aqui com algumas narrativas boas em algumas áreas e ruins em outras. Tem gente que olha para elas e fala assim, tudo que ele faz dá certo. Minha esposa, de vez em quando, ela pergunta, por que tem algumas pessoas para tudo que ele faz dá errado? Por que tem outros que só dá certo? A gente sempre conversa isso. Eu vou dizer claro para você, são narrativas que estruturaram a nossa vida. Louve a Deus pelas boas narrativas da sua vida e peça a Deus que mude as ruins. Bem, essa é a palavra.
Como eu gosto quando o Salmo primeiro diz assim: tudo que ele fizer será bem sucedido. Alguém lembra desse Salmo? Salmo primeiro. Você podia até abrir a sua Bíblia, aí aparecia ali no Salmo. Eu vou falar porque essa é uma narrativa que me impressiona sempre e ela me acompanha desde a minha infância. Tudo que fizer será bem sucedido. Alguma vez disse para mim: parece que tudo que você faz dá certo. Eu disse: acontece que minha mãe, quando eu era bem criança, ela me ensinou o Salmo primeiro. Eu tinha 5 anos, quando eu decorei o Salmo primeiro, e ela disse o seguinte, e eu gostava de falar essa frase: tudo que fizer será bem sucedido. Funcionou. Eu tinha 5 anos. Que maravilha, né? Com 5 anos eu sabia o Salmo 23 de cor, o Salmo 1 de cor e a oração do Pai Nosso de cor. Mas eu gostava dessa frase: tudo que ele fizer será bem sucedido. Não é narrativa? Você precisa deixar isso virar totalidade na sua vida. E quando eu pego a palavra de Deus e ela vai mudando as minhas narrativas interiores, eu vou dizer para você que isso é algo na infância, mas algo que tem me acompanhado a vida toda. Senhor, muda as narrativas da minha vida. Muda as narrativas que tem me feito viver fora do teu projeto ou tem atrapalhado eu ter a saúde que eu devo ter, a inteligência que eu devo ter, o brilho em Deus que eu devo ter, o fluir de Cristo que eu devo ter. Senhor, continue trabalhando em mim. Eu quero dizer que eu e você somos um campo de operação de Deus. Quantas pessoas trazem narrativas de derrota, narrativas de abandono? Eu quero convidar você, para você entender isso melhor, algo que veio ao meu coração essa semana, porque eu posso usar com isso daqui vários textos bíblicos, porque eu noto que sempre Deus foi mudando as narrativas, como mudou, por exemplo, Deus mudou a narrativa de José. Ele tinha uma narrativa de abandono, e quando ele entende, ele diz assim: foi propósito de Deus. Ele mudou a narrativa. Deus fez algo que eu não entendi a minha vida inteira, mas agora eu entendi. Quantas lutas eu tive e você teve na vida, e quando é maravilhoso quando Deus muda a narrativa e diz: a minha mão estava dirigindo numa certa direção a sua vida. Coisas que eu nunca entendi. Hoje eu começo a olhar para trás e disse: eu começo a entender isto. Quantos sofrimentos eu tive na minha juventude, perdas, lágrimas profundas, mas lá na frente Deus mudou as minhas narrativas, e eu comecei a entender a mão de Deus, o jeito de Deus, o modelo de Deus nos levar ao projeto dele. Deixa eu usar um exemplo para vocês pegarem bem isso. Quando você pega Lucas capítulo 15, você tem a parábola do filho pródigo. Eu quero que você observe na parábola do filho pródigo, no versículo 11 do capítulo 15, certo homem tinha 2 filhos. Todo mundo lembra dessa história. Eu quero que você observe, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me tudo dos meus bens, me dá parte dos meus bens, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu. Bem, o que eu quero colocar para você é o seguinte, no versículo 14 diz assim, eu não vou ler o texto todo, é bem conhecido, mas eu quero que você observe o seguinte: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos
a guardar porcos. Agora preste atenção. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sabe o que eu observei aqui? 4 narrativas. A primeira narrativa é a narrativa do dono dos porcos. Eu podia chamar aqui de o desconhecido patrão. Ele tem uma narrativa. E eu quero olhar outra narrativa. Qual era a narrativa do filho pródigo? Eu quero que você observe a terceira narrativa. A narrativa do irmão mais velho. E eu quero que você observe a quarta narrativa. A narrativa do pai. Preste muita atenção. Como que é que o mundo te vê? Como é que você se vê? Como é que as pessoas mais próximas de você te veem? Como é que Deus te vê? Comece a observar isso. E à luz do que eu estou falando, para que você entenda 4 narrativas. Isso daria para você pensar o seguinte: Senhor, qual é a narrativa que eu estou vivendo? Olha, a narrativa deste mundo desconhecido diz para ele: você não é ninguém. Primeiro os meus interesses, depois os seus. Aliás, você fica com o resto. O resto que os porcos comiam. Quer dizer, os porcos são mais importantes do que você. É assim que o mundo sem Deus te vê. É perigoso você viver dessas narrativas. Cuidado com este mundo que está ao seu redor, do jeito que ele vê na sua ideologia, que esmaga, que escraviza, que menospreza, que faz de você apenas vítima das sobras. Você é só objeto e é descartável. Você é simplesmente coisa. Aqui daria para você pensar muito sobre qual é a narrativa que eu estou emplacando na minha vida e deixando ela dirigir o meu destino. A Bíblia diz que aquele jovem, versículo 17, então caindo em si disse, ele começa a mudar a sua narrativa. Eu disse: este mundo não é a narrativa do meu pai. Essa narrativa não é a narrativa dos que vivem na casa do meu pai. Ele começa a descobrir há uma nova narrativa de vida e eu perdi ela. E ele chega a um ponto de dizer assim: eu não mereço mais ela. Eu sei que tem muita gente que está com essa narrativa de culpa, de autoabandono, mas mesmo com essa narrativa, ele diz assim: os trabalhadores do meu pai têm fartura, eu aqui morro de fome, e ele toma uma posição: eu vou mudar a narrativa da minha vida, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu não sou digno de ser chamado mais filho, mas eu vou dizer para o meu pai, faça de mim um empregado seu. Eu estou cansado deste mundo que me esmaga, dos vícios. Longe de ti não funciona. Ele está dizendo: eu vou mudar a minha narrativa. O versículo 20 diz: e levantando-se ele foi. Eu quero dizer que nós precisamos nos mover para uma nova narrativa nas nossas vidas. Foi. Deus espera por você.
Eu gosto quando olho para esse texto e diz: o pai o avistou, e o abraçou e o beijou. Sabe, nós precisamos sair da narrativa que nós estamos e buscar a narrativa de Deus para as nossas vidas, para a saúde de Deus, para a coragem que Deus nos dá, para o propósito que Deus nos dá. Isso eu estou falando a nível emocional, a nível físico, a nível econômico, a nível afetivo, a nível conjugal, a nível existencial, a nível espiritual, a nível intelectivo. Estou dizendo para você romper as narrativas que têm sido ganchos e têm prendido você na terra do nunca. Você já ouviu falar da terra do nunca, da terra de Peter Pan? Tem muita gente que ele vive na terra do Peter Pan, ele acha que nunca vai mudar, nunca vai crescer, nunca, e vive na terra do nunca. Só que as pessoas não sabem que Peter Pan é uma narrativa, e muitos vivem na narrativa do Peter Pan. Levantar-me-ei e irei. Este jovem toma uma posição. Eu poderia pegar o irmão mais velho com uma narrativa, né? Se você pega o irmão mais velho, eu pulei aqui para o irmão mais velho, porque eu quero terminar com o pai. Mas o irmão mais velho diz: esse teu filho. Versículo 27 informou: veio teu irmão. Alguém está fazendo uma narrativa lá, né, para ele. Veio teu irmão, e ele indignou-se. Versículo 28. Olha a narrativa dentro dele. Há quantos anos te sirvo? Versículo 29. A narrativa dele é o seguinte: eu não tenho direito nem de um cabrito. A narrativa do irmão mais velho é o seguinte: eu chamo ele sempre de coveiro da alegria. Ele é um coveiro da alegria. Tem gente que é coveiro da alegria. Este teu filho, ele está dizendo: eu sou um fracassado aqui dentro, nem um cabrito. Ele tem uma vida chata. A narrativa dele é a chatice de quem faz tudo certo e não consegue nada. Para mim é um exemplo aqui de uma religiosidade vazia, segue regras, quer méritos próprios. Eu li um pregador italiano interessante, ele disse: a maior bênção do filho pródigo, quando voltou para casa, não foi ter encontrado o pai, não. A maior bênção foi não ter encontrado o irmão antes de ter encontrado o pai. Porque se ele tivesse encontrado o irmão no caminho, ele não voltava. Aí ele diz assim: muitas vezes Deus, para trazer a gente, alguns para a igreja, não pode encontrar você, porque tem que encontrar Deus primeiro, porque senão se atrapalha. Uma bordoada. Eu já vi acontecer isso mesmo, né? Deus salva primeiro e o cara vem para a igreja depois. Sabe o que eu quero dizer para você isso? Cuidado com as narrativas de uma religiosidade pobre, vazia, julgadora, invejosa, que só acusa o outro. Infelizmente é uma narrativa, está aqui. E Jesus está mostrando agora a narrativa do Pai. E a narrativa do Pai é tão tremenda, né? A Bíblia diz: e ele o abraçou. Versículo 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. Aí diz, no versículo 21, e o filho disse: pai, pequei contra o céu. Ó, versículo 22, ó a narrativa do pai. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa o melhor roupa e vestiu. Versículo 23, trazei e matai um novilho cevado. Olha a narrativa do pai: regozijemos. Olha a narrativa do pai 24, porque este meu filho estava morto e reviveu,
Ele tem uma narrativa. Não importa o que ele fez, não importa o que ele sofreu, ele é meu filho. Eu o amo. E eu o abraço. E eu dou o melhor para ele. No coração do pai tinha uma outra narrativa. A narrativa do pai não batia com a narrativa nem do filho, nem do dono dos porcos, nem do irmão mais velho, porque Jesus disse: essa é a narrativa de Deus para com você. Alinhe a sua vida com a narrativa de Deus. Analise sua vida agora. Este teu filho, este é meu filho. Nenhuma acusação. Sabe o que eu estou dizendo? Perdão aqui, amor, os direitos do pai. Coloca o anel no dedo, você tem direitos, a sandália nos pés, a autoridade de posse. Eu fico pensando nisso, que maravilha, que aceitação, que perdão tremendo, novilho cevado. Esse texto me chama a atenção pelas narrativas, e Jesus está colocando para mim, eu preciso alinhar a minha vida com as narrativas de Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa para você e perguntar: qual a narrativa de Deus para a sua vida? Cada um de vocês é um projeto do Criador. Você é único. Deus conhece você pelo seu nome. Cada um de nós estaremos diante de Deus um dia. Senhor, alinha a minha vida com as tuas narrativas, para que a minha vida seja uma expressão de Cristo. Você é alguém único no projeto do Criador. Você não é cópia. Se você olhar no teu polegar, tem uma digital que é única. 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 Deus quis colocar uma assinatura dele no seu digital para dizer: você não é cópia. Você é insubstituível. Deus tem um plano para você. No teu livro foram escritos os meus dias, Senhor. Por isso que Jesus disse: ore assim, que seja feita a tua vontade na terra como é no céu, na minha vida como ela é no céu, no meu lar como é no céu, no meu casamento como é no céu, na minha saúde como é no céu, na minha vida emocional como é no céu, na minha vida econômica como é no céu. Implanta a tua narrativa na minha vida, Senhor. Muda a minha história em ti. Deus ama você. Quando Deus muda as nossas narrativas, eu fico pensando aquela mulher samaritana. Ela tem uma narrativa de vida. Ela conta a narrativa um pouco para Jesus. Jesus conta a narrativa dela, mas ela muda a narrativa. Você já pensou fazer uma entrevista com a mulher samaritana 20 anos depois? Eu diria que ela falou: um dia eu encontrei Jesus no poço de Jacó, e mudou a minha vida, e mudou a minha história, e mudou a minha narrativa. Até o último dia da sua vida, a sua narrativa mudou. Quando Jesus encontra você, Ele muda a sua narrativa. É isso que temos que entender. Fico pensando naquela mulher corcunda, 18 anos, né? 18 anos. Aí Jesus toca. Ela é escrava de um espírito demoníaco. É a narrativa dela. Um dia eu encontrei Jesus, Ele mudou a minha história. Jesus é aquele que muda as nossas narrativas. Jesus mudou as narrativas da minha família.
Jesus tem mudado a minha narrativa dia após dia. Tem dia que eu fico tão empolgado e digo: Senhor, é maravilhoso e vai ser melhor. Aí eu gosto daquele corinho bem antigo, lembra? Sempre melhorando, sempre melhorando. Eu falo assim: o pessoal idoso aqui já fez assim com a cabeça, lembra? Sempre melhorando no Senhor. Sabe o que eu aprendi? Que vai ser melhor. Porque é uma narrativa que eu aprendi em toda a minha infância na escola dominical. Sempre melhorando no Senhor. Essa é a narrativa que gravou na minha consciência. O Senhor está presente. Quando Deus muda as nossas narrativas. Paulo foi mudado. E aí ele entendeu, e eu quero terminar vocês voltando ali para mim, em Gálatas 1,16. O que Deus quer? Revelar Cristo em mim. Gálatas 1,16. Revelar seu Filho em mim. Esse é o propósito. Você tem que colocar a sua vida assim: Senhor, eu não sei como serão os próximos dias, os próximos anos. Nenhum de nós aqui sabemos quantos dias ainda viveremos. Mas eu quero dizer para você: Senhor, no teu livro estão escritos os meus dias. Atualiza, Senhor, a minha vida. Eu me lembrei de um texto, só para terminar, que é Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele. Aquela palavra ali, feitura dele, em grego é poemia. Sabe o que significa? Nós somos o poema de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou que andássemos nela. Essa é a narrativa de Deus. Você é um poema de Deus. Talvez você diga: pastor, não está dando rima na minha vida. Mas você é um poema. Tem poema que você só entende na última linha. Deixa Deus escrever a próxima linha. E daí vai dar ritmo e rima na tua vida. Aquilo que não está muito bem, espere a próxima linha. Deus está escrevendo a sua narrativa. E Ele faz isso em Cristo. Você em Cristo. Cristo em você. Você em Cristo. Cristo em você. Minha narrativa de Deus, minha narrativa de vida, é minha vida em Cristo. Minha narrativa de vida é minha narrativa do que Deus faz pelo Espírito Santo em Cristo. E nele eu sou mais do que vencedor. É isso que eu quero dizer para você hoje. Quando Deus muda, a nossa narrativa vale a pena. Fecha seus olhos. Que o teu Espírito, Senhor, toque-nos. Que o teu Espírito, Senhor, fale conosco mais do que eu consigo comunicar, Senhor, com o teu povo. Nesta noite eu quero pedir que o Senhor reescreva a história de famílias aqui. E onde as narrativas familiares escreveram doença, o Senhor escreva a saúde de Cristo. Onde foi escrito fracasso nos negócios, o Senhor escreva: será bem sucedido, terá êxito por causa de Cristo. Onde pessoas, Senhor, estão amarradas na vida afetiva, eu quero pedir que o Senhor desbloqueie, Senhor,
essas maldições filogenéticas que foram estruturadas no pensamento, nas emoções e no inconsciente, e o teu Espírito reescreva um novo destino na vida afetiva dos teus filhos. Para áreas econômicas, até na qualidade de vida, Senhor. Nesta hora eu estou pedindo, no nome de Jesus, para o louvor da tua glória, e o Senhor mude nossas narrativas, como o Senhor mudou a narrativa do filho pródigo. E o Senhor o abraçou, não por causa dos seus méritos, mas por causa da tua misericórdia e do teu amor. Nesta noite, o Senhor abrace cada pessoa, Senhor. Abrace com o teu amor de possibilidades, e de um novo tempo, e de um novo destino, porque o Senhor quer mudar as nossas narrativas, que nós possamos ver o Senhor mudando nossas histórias, por causa de Cristo, no poder de Cristo, para a glória de Cristo. Quem crê e recebe diz, diga: eu recebo, em nome de Jesus, amém.